Meus irmãos, convido para que abram suas Bíblias. Na primeira carta de João, onde eu farei a leitura do capítulo 5, dos versículos número 1 até o de número 12. Primeira carta de João, capítulo 5, versículos de 1 até o de número 12, texto sobre o qual nós meditaremos nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Graças te damos, Senhor, por esta mensagem que acabamos de ler, vinda diretamente do teu Santo Espírito para nós. Queremos meditar sobre esse texto, Senhor. Derrama sobre nós o teu Santo Espírito, para que possamos compreender a mensagem que tens para nós nesta noite. Gravá-la nas nossas mentes e nos nossos corações, para praticá-la em nossas vidas. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje, de acordo com o calendário dos nossos dias, gregoriano, é o dia da família, segundo eu recebi algumas mensagens hoje no meu WhatsApp. Dia da família. Na nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, é o dia da mocidade presbiteriana. Nós, os crentes em Cristo, aqueles que creem em Jesus Cristo,
fazemos parte de uma família, e de uma família especial, que foi formada pelo próprio Deus em Cristo Jesus. Essa família teve início há 2000 anos, lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes, e dali se espalhou para todas as partes do mundo. Isso pelo comissionamento que Jesus deu aos seus discípulos, de ir pregar a toda criatura em Jerusalém, Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Mas, meus irmãos, como em todas as famílias, muitos elementos estranhos às vezes se infiltram na família, tentando destruir às vezes a sua unidade e tentando destruir até as suas próprias convicções religiosas. Não é verdade? Nós vemos isso acontecer ao nosso redor. Pois na família cristã não foi e também não é diferente. Vamos viajar para o passado. Viajar mais precisamente para a Ásia Menor, ali nos tempos dos apóstolos, e vamos até a cidade de Éfeso, famosa cidade onde havia um templo grandioso, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo de Ártemis ou Diana. E lá nessa cidade, Éfeso, foi onde provavelmente, por volta do ano 85 a 95 da nossa era, João escreveu esta sua primeira epístola. E esta epístola foi dirigida à família cristã do seu tempo, que se reunia nas igrejas da região, que em sua maioria foram estabelecidas por Paulo durante as suas viagens missionárias, conforme conta Lucas no livro de Atos, e nós estudamos aqui durante quase 2 anos estes fatos, estes atos dos apóstolos. João escreveu essa carta para uma igreja cristã, meus irmãos, que já tinha uns 60 ou 70 anos de existência, e já era uma igreja expressiva, e era grande em tamanho, e tinha já uma certa influência no Império Romano. Essa semana estava vendo um documentário da História, TV de História lá, e nos mostrou nesse documentário que ali mesmo em Éfeso, naquela cidade, em nossos dias, existe as ruínas de uma imensa basílica, que tem o nome Basílica de São João. E era uma basílica muito grande, e que alguns arqueólogos até comparam esta basílica, pela sua grandiosidade, com o famoso templo de Diana. Então, dá para sentir a influência que essa igreja já tinha tomado ali, naqueles primeiros 60, 70 anos de existência do cristianismo. Mas, apesar dessa forte influência, algumas seitas estavam perturbando a paz nesta igreja. A paz na igreja de Cristo, a paz no meio da família de Cristo. E entre estas seitas havia uma muito perigosa, uma certa forma de gnosticismo que despedaçava as igrejas. O que isso significa, pastor? Quem que era esse pessoal, esses gnósticos? Quem eram eles? Eles eram uma seita que exagerava o valor do intelecto, exagerava o valor da mente, a superioridade da mente,
e afirmavam que a natureza humana é dividida em duas. Existe uma certa dualidade nesta natureza humana, um princípio duplo, isto é, o espírito e o corpo são separados. E o espírito assim poderia ter uma atitude piedosa, uma atitude mística, uma atitude boa e uma atitude elevada. E enquanto isso, o corpo mantinha uma vida sensual e mundana, ativa e intensa. A mesma pessoa, tendo o espírito agindo de uma forma e a carne de outra. Mas o pior de tudo, meus irmãos, é que esses gnósticos acreditavam que o corpo físico de Jesus Cristo não era um corpo real, mas apenas aparentava ser físico, e que o Espírito descera sobre ele durante o batismo e que o abandonara pouco antes dele morrer ali na cruz. Então esta doutrina era uma doutrina destruidora das teses, da base do cristianismo. E destrói não só a doutrina, mas destrói a crença na humanidade de Jesus e, pior, destrói também a crença na expiação de Cristo. Porque Jesus deveria ser não só o Deus verdadeiro, mas também era preciso que ele fosse um homem verdadeiro, real, fisicamente. Ele devia ser alguém que realmente sofreu, alguém que morreu na cruz, para que o seu sacrifício pudesse substituir o pecado e fosse aceitável diante de Deus. Acompanhe comigo o que diz a carta aos Hebreus, do capítulo 2, a partir do versículo 14 até o versículo 17 a esse respeito. Veja o que a Bíblia nos ensina a respeito de Jesus, desse Jesus que os gnósticos estavam ali deturpando a sua existência, ou a sua forma de vida, a sua forma espiritual e carnal. A carta diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Jesus, igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelo pecado do povo. Assim, meus irmãos, nós podemos afirmar tranquilamente que na concepção bíblica Jesus é totalmente humano e Jesus é totalmente divino. Portanto, essa interferência desta seita dos gnósticos era destruidora das doutrinas bíblicas sobre a salvação. A base, como já falamos, da fé vencedora. A fé vencedora proclamada por João nesse texto que nós acabamos de ler. Mas parece que o mundo não mudou tanto do primeiro século daquela igreja cristã até os nossos dias. E se mudou, aparentemente foi para pior. Os falsos profetas, assim como os gnósticos, sobre os quais o próprio João adverte no capítulo 4 aqui, dessa mesma epístola, estão aí trabalhando intensamente, pregando toda sorte de heresia, de blasfêmias,
vendendo a religião, vendendo doutrinas não bíblicas de prosperidade e outras coisas, teologias baseadas na sua própria vontade, nos seus pensamentos e muito longe de estarem baseadas na palavra de Deus. Videntes, cartomantes, runas, búzios, horóscopos são consultados diariamente por milhões de pessoas que se deixam ou querem se deixar enganar por mentiras, preferindo assim as mentiras ao invés de apegar-se na verdade do Evangelho de Cristo e as verdades registradas na palavra de Deus. O que é mais triste, meus irmãos, é que muitos até que se dizem crentes não saem de casa sem consultar o horóscopo. Não acredito nisso, mas é só para dar uma olhadinha. E o pior é que fazem isso todos os dias, só para dar uma olhadinha. Preferem acreditar nessas mentiras do que na palavra de Deus. Mas o que nós queremos meditar nesta noite, meus irmãos, contrariando toda essa falsa pregação espalhada por aí, que perturba a igreja desde o seu princípio. A nossa meditação hoje diz respeito à nossa certeza de vida eterna. O primeiro ponto que nós queremos destacar é a vitoriosa certeza da vida eterna. E esta vitoriosa certeza da vida eterna está baseada na verdade da palavra de Deus, unicamente na revelação do Espírito de Deus, e particularmente nesta passagem que nós lemos. E aqui, pelo que nós acabamos de ler, nós podemos saber e conhecer o caminho que leva para a vitória, o caminho que leva para a vida eterna. Vejam, meus irmãos, notem bem isso. Eu estou falando sobre o caminho, e não sobre um dos caminhos, como dizem por aí, né? Todos os caminhos levam a Deus. Não levam, não. Jesus Cristo mesmo afirmou: eu sou o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Meus irmãos, esse caminho único é o que nos leva a uma salvação vitoriosa. E nós vemos aqui que, em primeiro lugar, para esta vitória, João está destacando a fé vinculada a uma nova vida, um novo nascimento. E ele diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, tem um novo nascimento, tem uma nova vida diferente da que levou até aquele momento. Todo aquele que tem fé em Jesus Cristo, esta é a ênfase, todo aquele que tem fé em Jesus Cristo é nascido de Deus. Meus irmãos, isso implica que todo que crê em Cristo, todo que nele deposita a sua fé, crê porque recebeu de Deus a vida. Todo aquele que recebeu de Deus a vida é nascido de novo. E essa é a única forma, o único caminho para a vida eterna. Lá em Efésios, todos conhecem bem esse versículo. Todos estávamos mortos, Ele vos deu vida, Deus vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Em segundo lugar, João fala aqui do amor a Deus e o amor a Jesus Cristo. Ele diz assim:
todo aquele que ama ao que o gerou, todo aquele que ama a Deus, que o gerou, também ama o que dele é nascido. Também ama a Jesus Cristo. Esse amor de Deus é importante porque nós destacamos a sua ação. E João, mesmo João, lá no seu Evangelho, escreveu aquele versículo que todos nós sabemos de cor, porque Deus amou o mundo. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E João está dando ênfase aqui nessa sua carta para aquelas igrejas ali da Ásia Menor, e que se espalhou depois por tantas outras e chegou até nós, sobre esse amor de Deus. Esse amor que não deixa perecer, não deixa morrer, não permite que as pessoas, os pecadores, continuem espiritualmente mortos, mas que juntamente com Jesus e por Jesus vençam a morte e tenham vida eterna. Meus irmãos, esta vida eterna é uma vida que só é concedida aos salvos pela fé. Só é concedida, portanto, para aqueles que recebem este amor de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, e que acolhem esse Jesus Cristo em seu coração, na sua existência, como seu único e suficiente Salvador e Senhor. Não há outra forma. E João continua e fala agora no versículo 2 de um amor que identifica essa família, que identifica os filhos de Deus, a família de Cristo, os nascidos de novo, os que receberam pela graça nova vida. Ele diz assim: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Os filhos de Deus amam a Deus e praticam os seus mandamentos, todos eles. Meus irmãos, é muito importante considerarmos esse aspecto da vida cristã. Hoje, à tarde, na aula, nós estamos conversando sobre esse aspecto das obras, do trabalho que nós devemos fazer, do serviço que devemos prestar a Deus. E, naturalmente, fica claro para todos nós que fomos salvos por Jesus, que nós fomos alcançados por Jesus pela graça de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Mas o mesmo texto nos informa que Deus preparou boas obras para que nós andemos nela. Nós não fazemos boas obras para sermos salvos ou para completar a salvação de Jesus Cristo. Não. Jesus Cristo completou cabalmente, totalmente a sua tarefa e nós somos salvos pelo seu sacrifício, pelo seu sangue. E fazemos boas obras em reconhecimento, constrangido por este amor de alguém que deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus não esperou que os homens, que a humanidade fosse boazinha, evoluísse. Não. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E nos libertou. Nos libertou das garras do pecado, da servidão de Satanás, para fazermos a sua obra livres.
O servir a Deus porque o amamos, e não por obrigação, ou por imposição da lei, ou por barganha, por trocar favores. Ora, Senhor, eu fiz a sua obra aqui hoje, hein? Melhora a minha casinha aí no céu. Nada disso tem valor diante de Deus. Nós somos livres para fazer a obra porque o amamos, porque fomos amados por Ele, fomos resgatados da morte por Ele. Agora, libertados da lei, a nossa obediência não é mais uma obediência servil, mas agora uma obediência filial. Filhos que servem ao Pai amoroso com amor, porque o amor é mútuo. E esse jugo é suave, é o que João diz aqui no versículo 3, seus mandamentos não são penosos, não são para nós nos sacrificarmos, mas para nós nos sentirmos felizes por podermos servir a esse Deus maravilhoso e amoroso, que deu a sua vida por nós. E agora João continua para falar sobre a vitória. E ele diz, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Meus irmãos, todo que é nascido de Deus vence o mundo. E ele diz, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus, vence o mundo. Esse é o segundo ponto. O mundo é vencido pela fé. Por isso, a fé vitoriosa. Mas, meus irmãos, vencer o mundo não significa o que muitos conquistadores pensavam, quiseram, como Alexandre o Grande, Gengis Khan, quem mais? Napoleão, Hitler, não é nada disso. Vencer o mundo é muito diferente disso, meus irmãos. Vencer o mundo é vencer como Cristo venceu. É vencer com amor, é vencer com doação, e é muito mais ainda, vencer na companhia de Deus. Ele está conosco, Ele que nos proporciona esta vitória. É vencer os obstáculos inerentes da nossa vida. Enquanto nós peregrinamos nessa terra, nós teremos obstáculos. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Aguardamos com ânimo a vitória final quando Jesus vier nos buscar, ou quando nós formos ao seu encontro. E olha o que Paulo nos revela na sua carta aos Romanos, lá no capítulo 8, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, são feitos filhos de Deus, são famílias de Deus, guiados pelo Espírito de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, vencedores, herdeiros de Deus, se com Ele sofrermos, para o que também com Ele sejamos glorificados. E Paulo diz assim, no versículo 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. E essa glória por vir a ser revelada por nós vem da fé vencedora. Vencer o mundo, meus irmãos, é vencer o pecado do mundo. É não se deixar dominar pelas paixões da carne. Vencer o mundo é caminhar em Cristo e com Cristo para a vida eterna. Por quê? Novamente Paulo falando.
Que diremos nós acerca destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós somos vencedores porque Deus é por nós. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Deus nos dá tudo o que precisamos. Acerca de Jesus, João afirma, versículo 6, este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue, e o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. A verdade está aqui, na palavra de Deus, inconfundível, clara e simples. Você acompanhou a leitura desse texto, desses 12 capítulos apenas. Você está percebendo como a salvação de Jesus Cristo é algo simples. Não há complexidade, não há teologia rebuscada, é simples e direto. Jesus veio por meio de água e de sangue. Isto é, Jesus foi concebido pelo Espírito Santo na Virgem Maria. É isso que ele quer dizer, veio por meio de água, símbolo do Espírito Santo. Falávamos hoje sobre o batismo também, que a água purificadora do batismo é símbolo da purificação do Espírito Santo. Veio com água e morreu cravado numa cruz, morreu exângue, derramou seu sangue justo e puro em favor dos pecadores. Veio não só da água, mas veio também do sangue. Veio da água e do sangue, e é isso que testifica o Espírito de Deus como a mais pura e perfeita verdade. Não, meus irmãos, não como afirmavam aqueles gnósticos heréticos, que Cristo, o ungido de Deus, se encarnou no homem Jesus no batismo, mas que o deixou antes da morte. Não, nada disso. Mentira, blasfêmia terrível. Pois o que nós lemos no versículo 9 é o testemunho real e vem do próprio Deus. Vejamos mais uma vez, se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Apesar do testemunho de homens, o testemunho do próprio Deus Todo-Poderoso é muito mais significativo, muito mais importante do que qualquer testemunho de qualquer homem, por mais sábio e influente que ele seja, pois homem algum pode ser comparado com Deus. Como me compararei, diz o Senhor lá em Isaías, diante da grandeza infinita de Deus? O homem é nada. O homem é nada. Mas mesmo assim, a palavra de Deus fala do testemunho do homem, mas reforça que a verdade está no Espírito e no testemunho de Deus. E agora, meus irmãos? Diante de tudo isso, de toda essa declaração que João faz nesses 12 versículos aqui da sua primeira carta, o que nos cabe? O que nos compete? Crer em Jesus como nosso único, suficiente Salvador. É o que nos compete. É esse o passo que nós temos que dar. Um passo simples, sem nenhuma complexidade. Receber Jesus como Senhor da nossa vida, esse Jesus que morreu, encarnou, foi concebido na água pelo Espírito e morreu derramando o seu sangue para nos lavar os pecados. Porque só nele há vida,
Só nele a vida real. Não existe nenhuma outra vida fora de Jesus Cristo. Entendam isso de uma vez por todas. Não há vida nenhuma fora de Jesus Cristo. A única vida real é com Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai se não for através de Jesus. E isso nós sabemos pelo testemunho do próprio Deus, que está aqui, revelado. Deus revelando o seu Filho para nós, num trecho curtinho da palavra de Deus. Está tudo aqui, resumido. Leia de novo depois, e você vai ver. Para nós terminarmos, meus irmãos, eu quero dizer aqui uma ilustração que há algum tempo atrás, o reverendo Wilson Castro Ferreira fez num dos seus sermões, falando sobre a vida, o fim da vida de José Manuel da Conceição, o primeiro pastor brasileiro, presbiteriano, da igreja presbiteriana. Ele diz assim: agonizava o homem como uma vela que se queima nas duas pontas, entregara a sua vida no apostolado de sacrifícios pela pregação do Evangelho, andara pelas estradas até descalço e maltrapilho, pregando o Evangelho. Muitos não o compreenderam, e ele sentia isso, como bem expressou em um dos seus versos. Agora, José Manuel da Conceição falando: que me importa a mim, ó mundo, se sempre me desconheces? Tu, com teu olhar profundo, tu, Jesus, me conheces. E as últimas palavras desse servo de Deus foram: agora quero estar a sós com o meu Deus. Agora quero estar a sós com o meu Deus. A sós com Deus. Com Jesus Cristo, com quem tantas vezes ele estivera a sós, nas estradas poeirentas, nos caminhos tortuosos em que teve que percorrer, porque só Jesus o conhecia no íntimo. Meus queridos, Jesus é o único que conhece o seu coração. E mesmo assim, conhecendo o seu coração, o que ele quer é fazer morada no seu coração. A palavra de Deus diz que Jesus está à porta e bate. Abre a tua porta para que Jesus entre e deixa Jesus ficar no seu coração. Caminha com Jesus, como José Manuel da Conceição caminhou. No século passado, final do século XIX ainda, começo do século XX, nas estradas precárias que tinha o nosso país, o nosso estado de São Paulo, a sós com Jesus muitas vezes. Recebe Jesus. E João, no seu Evangelho, no capítulo 13, ele fala assim a respeito de Jesus: veja, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus amou os seus até o fim, até a sua morte dolorosa, humilhante, na cruz do Calvário. A nossa fé, meus irmãos, a nossa fé vence o mundo. É uma fé vencedora. Para fecharmos, eu quero ler o Salmo 12. E diz assim o Salmo 12: socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens, falam com falsidade uns aos outros,
falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente, orgulhosamente, por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados. Eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, Tu nos guardarás dessa geração, nos livrará para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Parece que o salmista escreveu isso ontem. É o retrato do nosso mundo, da nossa era, do que nos cerca: opressão, mentira, falsidade. E muitas vezes, meus irmãos, nós nos preocupamos demasiadamente com essas coisas. O que vai acontecer conosco se entrar tal e tal e tal pessoa para dirigir o país, o estado, a cidade? O que vai acontecer conosco? Meus irmãos, vai acontecer conosco o que Deus quiser que aconteça. E Deus tem promessas para nós. Ele nos diz aqui, porém a salvo a quem por isso suspira. Tu, Senhor, nos guardarás desta geração e nos livrará para sempre. Por isso, meus irmãos, aqueles que creem em Jesus Cristo como Filho de Deus, ungido de Deus, único e suficiente Salvador, já venceu este mundo. A sua fé é vencedora e tem vida eterna garantida. Não deixe para outro dia para tomar a sua decisão. Tome a sua decisão hoje. Abre seu coração e confesse: Jesus, eu sou um pecador ou pecadora. Confio em Ti, Senhor, porque o próprio Deus testemunha a Teu respeito. E eu sei que o Teu sangue derramado na cruz foi para me salvar e para me dar a vida eterna. Vamos orar mais uma vez.